Alô, amigos. Aqui é Alexandre Carvalho. Hoje é dia 14 de dezembro de 2022, por volta entre meia-noite e 31 horas. Antes, eu quero ainda falar do ontem à noite, do dia 12, antes de ontem, né? Já que hoje é 14, vamos falar do dia 12. Após a diplomação, né, da chapa, o advogado Cacai, que é conhecido, né, é aquele que entra de bermuda no STF, né, e é advogado de vários políticos que têm processos no STF, pois ele deu uma festa em sua residência em homenagem à dupla, né, diplomada. E nessa festa compareceram vários políticos, né? O presidente do Senado e vários ministros do STF, dentre os quais, né, nós não podemos deixar de destacar o senhor Alexandre de Moraes. E chamou muita atenção porque como é que o STF, os seus ministros, né, participam de uma solenidade, de uma festa desse porte, quando cabe a eles virem a julgar qualquer ato do presidente em relação à Constituição, a qualquer ato que fuja às normas legais do país. Então é muito estranho, né? Sendo bastante honesto com vocês, não é estranho coisa nenhuma, né? Era estranho se eles não tivessem, mas ele estando, mais uma comprovação de que essas pessoas não participaram de um processo eleitoral tranquilo, limpo, né? Transparente. Eles participaram de um esquema. Mas o que também chamou muito a atenção foi que na noite do dia 12 foi reforçado todo um esquema de segurança em locais estratégicos de Brasília. Na casa do Cacai, é um exemplo, no hotel onde estava o Luladrão é outro exemplo. E isso é muita coincidência com os atos que ocorreram na segunda noite em Brasília, né? Precedidos por uma prisão do índio e que foi o motivo, né? O motivo, entre aspas, dessas manifestações. Que a imprensa marrom, a imprensa podre, continua chamando de grupos bolsonaristas. A imprensa diz claramente isso, grupos bolsonaristas. E nos chama mais atenção é que a polícia do Distrito Federal, o seu secretário de Segurança, o governo do Distrito Federal de forma geral, está muito unido a esse novo governo que foi diplomado na segunda-feira. Há uma proximidade muito grande. Só que, no entanto, as câmaras de segurança estavam ligadas, tem câmaras de estabelecimentos comerciais, pessoas que filmaram, que colocaram em redes, mas a Polícia do Distrito Federal não identificou ninguém. O Ministério Público e através da própria do Ministério da Defesa e da Segurança também estão solicitando imagens para que se comprove que não foram grupos, que nós sabemos, né? Não foram grupos bolsonaristas. Foi algo encomendado, tá? Arquitetado para que acontecesse. E eu acho que deu fora porque exatamente nossos grupos de Bolsonaro, apoiadores, não entraram nessa e não participaram.
E toda a forma como foi feita, que eu citei já antes aqui, ontem, né, no vídeo de ontem, fogos, a parte de incêndio em carros, foram 8 carros incendiados, parece que 4 ônibus, e pedras em ruas, colocação de obstáculos, né? Tudo isso é feito e sempre foi feito pela turma da esquerda. Nunca foi pelos grupos bolsonaristas, né? Como dizem. Então, tudo isso está soando muito estranho e muito suspeito para a gente ser bastante suave. Na realidade, a gente pode, né? Eu acho que não tem segredos de dizer que foi algo encomendado, exatamente de todo um processo que aconteceu. E hoje também eu estou sabendo que o corregedor do Tribunal Eleitoral, o famoso Benedito, manteve aquela apuração dos atos antidemocráticos com a participação de Bolsonaro, entre eles o questionamento sobre essas fatídicas urnas eletrônicas. Então tá todo o cerco armado, tá uma coisa que eles estão vendo o nosso trabalho e o resultado do que tem sido a nossa presença nos quartéis, a nossa não aceitação da volta de corruptos, ladrões, para ficar só por aí, de volta ao local do crime. Então, eles estão reagindo para que haja algum confronto, alguma coisa que venha denegrir tudo isso que estamos fazendo. Mas nós não vamos entrar nessa, né? Bom, as indicações do ladrão, né, que vem sendo colocadas, está dando um choque em todo mundo, inclusive no mercado, tá, financeiro, porque são indicações baseadas nas amizades desonestas pessoais, né? Não é baseado em nível técnico, em crescimento do país, em melhoria de setores, muito pelo contrário. E acabou de ser aprovado na Câmara dos Deputados, vai ainda para o Congresso, mas não quer dizer nada, que existia uma lei de quarentena, né? Então, uma pessoa, ao sair do governo, ter ou ela fazer parte de partidos políticos, ser líder partidário, ou etc., tá? Existia uma lei até hoje de 36 meses de quarentena. A pessoa não podia participar do governo. E isso foi mudado hoje para beneficiar as indicações do ladrão. Dentre eles, a Luiz Mercadante, que foi indicado para presidente do BNDES. Então, essa lei foi mudada pela Câmara dos Deputados para 30 dias. 30 dias, é isso que vocês estão vendo. Saiu de 36 meses para 30 dias, para facilitar, né, que todo esse processo que está sendo armado seja feito. É mais um motivo para nós não confiarmos em Congresso de absolutamente nada. Esse Congresso que aí está, nada vale. Tudo é feito, é aprovado de acordo com a conveniência de quem está, primeiro, comandando, liderando, presidente do órgão, e segundo, a quem ele está ligado, a quem ele presta serviço. Então, isso é uma coisa imoral e que aconteceu hoje. Vai para o Senado. E quem de nós acredita que o Senado vai mudar alguma coisa, né? Vai dar um ok, vai aprovar na íntegra e tudo bem. A mesma coisa com relação da PEC de gastos, né? Vai ser aprovada,
tá? Por mais 2 anos, e que ele vai furar o teto em quase 200 bilhões de reais para atender a promessas que ele fez durante a campanha e que ele não sabia e continua sem saber de como esse dinheiro sairia. Ele simplesmente está solicitando que não seja incluído no teste de gasto uma despesa de 200 bilhões de reais. Mais uma vez, para nos roubar e iludir o povo. Isso são alguns comentários. Também uma outra coisa que o presidente dos Estados Unidos, o Biden, né, cancelou a visita do Lula. Isso não se sabe ao certo os motivos, mas é estranho em que estivesse havendo tanta insistência e repentinamente, depois de todos esses momentos, ele cancelou o convite. Isso é muito bom. E para encerrar, hoje o ladrão voltou a cobrar um posicionamento do Bolsonaro com relação à eleição dele. E isso foi muito interessante. Quer dizer, o silêncio do Bolsonaro está incomodando o canalha. E isso é positivo. Ele gostaria de o reconhecimento de Bolsonaro. Só que não teve, não tem, nem vai ter. E esse silêncio do presidente, ele está sendo... Não é questão de ser estratégico, é questão de tem que ser, tá? Porque os passos são dados. Alguns de vocês podem dizer, mas esse cara é muito otimista, né? Eu sou uma pessoa otimista e aprendi a ser mais ainda com relação a esse país há 4 anos atrás, no momento que nós conseguimos eleger Bolsonaro. E eu não acredito de forma nenhuma que esse homem, que já demonstrou inúmeras vezes amar esse país e a sua população, vai nos deixar na loucura, né? Na miséria, na tristeza, na certeza de uma catástrofe. Eu não acredito, tá? Então, continuo julgando que algo vai acontecer. E o presidente tem usado muito esse padre que teve com ele, teve na namorada, e ele hoje gravou um vídeo dizendo que domingo que vem os quartéis estejam lotados de pessoas. E interessante é que nesse vídeo dele ele fala do domingo e da segunda. Eu estou falando semana agora, tá? Esse domingo e esta segunda. A gente sabe da dificuldade da segunda, mas a gente se pergunta por que domingo e segunda? Então, quem puder estar na frente do quartel do Comando Militar do Nordeste aqui em Recife ou em outras localidades do Brasil inteiro, estejam. Vamos dar ouvido a essa solicitação. Algo irá acontecer e esse Brasil vai continuar sendo dos reais, fiéis, patriotas, nós que lutamos pelo desenvolvimento desse país e não por uma volta a um passado inesquecível de tristeza e de lamentações, tá? Obrigado a vocês pela atenção, um fortíssimo abraço. Tchau.